Neste momento, eu estou desfazendo de todas as minhas posições no mercado cripto. Eu tenho certeza que nos próximos 9 meses, muito possivelmente, eu irei falar essa frase. E não, eu não estou fazendo esse vídeo porque eu estou pessimista com esse momento no mercado de cripto. Pelo contrário, eu acredito que nós estamos observando os últimos grandes catalisadores desse mercado. E agora, durante essa posse do Donald Trump, a gente vai vivenciar mais um momento de alta euforia para o mercado de cripto. Isso significa que nós iremos fazer ainda mais dinheiro e mais pessoas atingirão a sua liberdade financeira. Mas não adianta de nada você estar fazendo dinheiro dentro do mercado de cripto se você não souber como realizar os seus investimentos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar um posicionamento sobre o exato momento que nós estamos nesse ciclo, sobre os principais fatores que você precisa estar atento para fazer a sua realização e, sinceramente, te mostrar o que pode ser um divisor de água entre o seu sucesso e o seu fracasso dentro do mercado de cripto. Por isso, preste muita atenção, porque para mim, esse pode ser um dos pontos mais importantes que eu irei te mostrar ao longo do ano de 2025, que promete ser um momento de virada para o mercado cripto. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de explicar para todas as pessoas quando eu falo da importância da gente entender os ciclos do mercado de cripto é entender justamente porque nós temos que realizar os nossos investimentos, porque eu não acredito que você tem que ficar segurando suas moedas no momento de mercado de baixa. Primeira coisa que eu quero que você observe são esses movimentos de alta de mercado. Como você pode perceber, eles normalmente duram cerca de 1000 dias e eles têm ali essa grande evolução de capital, tendo um crescimento ainda mais significativo no seu final de movimento. Entretanto, logo após esses movimentos, a gente tem um período de cerca de 400 dias, em que a maioria das criptomoedas perdem entre 75 a 95 do seu valor. Então, sim, mesmo que você entrou lá no início do mercado com, por exemplo, 100 mil reais, já multiplicou esse dinheiro por 3 ou 4 vezes, você provavelmente depois vai ver esse dinheiro cair 70%, 80%, se você não souber lidar com isso bem. E aí, eu sei que naturalmente muitas pessoas falam, mas Orlando, como você tem tanta convicção que isso irá acontecer? Porque isso não depende de uma variável do mercado, mas depende de um outro fator, que é uma variável humana, que são os ciclos. Então, como você pode observar isso é uma dinâmica que acontece desde muitos e muitos séculos em vários e vários mercados. E entender essa dinâmica é a chave para a gente ter resultado. E, naturalmente, essa dinâmica de ciclos de mercado, de momento de euforia, dá sinais muito claros que a gente pode trabalhar para ter bons resultados. E é justamente isso que eu quero mostrar agora. Só antes eu quero te fazer um pedido para você se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque ao longo desses próximos 9 meses eu tenho certeza que eu vou trazer muita informação crucial para você sobre esse momento de mercado. E isso pode ser um ponto de virada para o teu resultado. Então se inscreve aqui, ativa a notificação e já deixa o like se você gosta que eu trago este conteúdo mostrando essa visão sobre realização e sobre estratégias para gerar realmente dinheiro no mercado de cripto. Que eu falo que a gente saber trabalhar entre os ciclos do mercado, que para mim é o conhecimento mais fundamental. Mas beleza, entendido isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são os ciclos propriamente ditos no mercado. Os ciclos do mercado cripto são compostos por 4 grandes fases. A primeira fase é a fase famosa chamada acumulação. É um momento de lateralidade do mercado depois de uma grande baixa e é a melhor oportunidade de compra. Depois nós temos uma fase de crescimento. O mercado se recupera daquela fase de baixa, mas não de forma tão exponencial. Depois nós temos uma fase que a gente chama de fase bolha ou fase de euforia, que é a fase de grande valorização. E por fim, nós temos a fase de crash, que é quando o mercado quebra e tem resultado. E ao longo de toda essa dinâmica, como você pode observar, a gente vai experimentando várias e várias emoções. A gente começa a observar otimismo, agitação, até que a gente chega no momento de euforia. E sinceramente, agora, o momento que nós estamos vivendo, nós já estamos na fase de agitação do mercado. Várias e várias pessoas entraram desde que o Bitcoin atingiu 100 mil dólares. E cada vez mais o Bitcoin se tornou mainstream e se fala desse interesse e desse crescimento do mercado. E agora, cada vez mais você vai observar promessas que falam que você ainda pode fazer 10, 15, 50, 100 vezes com o mercado de cripto. E sinceramente, para mim, essas promessas são muito pouco infundadas, porque uma das coisas que nós mais observamos ao longo dos ciclos foi a redução e a maturação do mercado.
Você pode observar isso pelo comportamento do Bitcoin. Nós já tivemos 5 ciclos do Bitcoin. E ao longo de cada ciclo, a gente reduzindo a capacidade de multiplicação. No seu primeiro ciclo, o Bitcoin entregou uma multiplicação de mais de 3.200 vezes lá no seu nascimento. No seu último ciclo, ele entregou uma multiplicação de apenas 5 vezes. E agora a tendência é que em relação ao topo, ele entregue cada vez menos multiplicações. Então também não caia nessa promessa que todo mundo está te falando em relação a isso, que agora você ainda pode multiplicar várias e várias vezes. Sim, a gente ainda está no momento que você vai ter uma multiplicação interessante de capital, mas tome muito cuidado com promessas que não fazem sentido e que estão ancoradas apenas no último ciclo. Mas esse aqui não é o ponto central que eu quero trazer no vídeo. O ponto mais importante é entender justamente o momento que nós estamos e, especialmente, como nós identificamos esse topo de ciclo. Porque, sinceramente, você saber o momento certo de realizar é o que vai permitir você surfar o próximo ciclo. E é justamente essa visão mais ampla que eu quero fazer agora. Só antes, quero fazer um convite para você. Se manter sempre atualizado, inclusive sobre alguns desses indicadores que eu vou mostrar aqui agora. Você tem uma oportunidade de ter isso de forma 100% gratuita. Basta clicar no link aqui e se inscrever no Crypto Today, que é a minha newsletter 100% gratuita. Está no primeiro link do comentário fixado. Já fez isso? Já se inscreveu no canal? Então vamos entender aqui como a gente identifica topos de mercado. Para mim, a gente identifica topos de mercado baseado em 3 princípios básicos dentro do mercado, que são 3 grandes conjuntos de indicadores. O primeiro são os indicadores on-chain. Orlando, o que são indicadores on-chain? Como você bem sabe, no mercado de cripto tudo é público. Toda informação ela está disponível para você. Então, o que acontece? A gente pode olhar a informação da blockchain e entender comportamentos de carteiras nos ciclos passados para identificar essa dinâmica de ciclo. Como eu já comentei com você, os ciclos do mercado, eles sempre funcionam por conta da emoção humana. Então, a gente pode usar isso como nosso principal recurso. E para isso, eu quero te apresentar 2 indicadores que eu considero fundamentais para a gente analisar essa dinâmica. O primeiro indicador chama MVRV e você vai ver muita gente falar dele a partir de agora. Basicamente, esse indicador pega o valor total de mercado e divide pelo valor da última movimentação do mercado. Se você observar, sempre que esse indicador atingiu a pontuação de 2, ele acabou sendo o momento de realização. Particularmente nesse ciclo, eu não acredito que esse indicador superará muito mais a pontuação de 2 e, de verdade, eu acho que ele vai ter até uma pontuação menor que isso. Por quê? Porque um outro padrão que nós observamos ao longo de ciclo foi a redução cada vez mais do nível de euforia do mercado, porque o mercado vai se tornando maduro, então isso é uma estrutura bem interessante. De acordo com esse indicador, nós teríamos o topo entre os 127 mil a 150 mil dólares. Então isso é um pouco do que a gente tem do indicador MVRV. O segundo indicador que eu quero mostrar aqui para vocês é o Mayer Multiple. Esse indicador pega a média de preços dos últimos 200 dias do Bitcoin, divide pelo valor do Bitcoin e ali ele também tem um multiplicador para ver o quão descolada está o preço do Bitcoin da sua média nos últimos 200 dias. O que a gente observa também é quando esse indicador supera ali a marca de 2.4, a gente tem historicamente o pico do mercado. Sinceramente, a gente ainda está um pouco longe disso e para esse indicador bater essa marca, a gente estaria falando talvez a valores um pouco acima de 150 mil dólares para o Bitcoin. Eu não acredito que a gente vai superar 2.4. Na verdade, eu acredito que esse indicador vai marcar topo antes, também por conta dessa dinâmica de lei de retornos de minutos. Mas beleza, o on-chain, os 2 principais pontos que a gente precisa estar acompanhando são esses 2 fatores. Mas nem só de on-chain a gente consegue definir o ciclo de mercado. O segundo fator que a gente precisa estar muito atento é a análise do contexto macroeconômico. E para entender o contexto macroeconômico, a gente precisa entender a sua associação com o Bitcoin. O que acontece? Hoje, o Bitcoin é o ativo que mais tem capacidade de absorver a liquidez global. Então, quanto mais dinheiro existe em circulação no mundo, mais o Bitcoin vai se valorizar. A gente consegue ver isso de forma muito clara por esses ciclos aqui, quando a gente compara a quantidade de dinheiro disponível entre os principais bancos centrais e o preço do Bitcoin e toda essa associação. E normalmente esse processo está associado às famosas taxas de juros. Então, em momentos que nós temos corte de taxa de juros, a gente tende a ver valorização do Bitcoin. Não à toa que, junto com o cenário político, quando os cortes lá em setembro dos Estados Unidos, que a gente vivenciou toda essa valorização de forma significativa do mercado. Então, essa estrutura que a gente está observando agora. A grande questão é que esses cortes de juros nas principais economias do mundo tendem a ser finalizados no segundo semestre deste ano. Então, para mim, esse é um indicador alerta a gente ao final desse ciclo. Por isso que eu falei que eu acredito que muito possivelmente eu vou falar essa frase nos próximos 9 meses. Por enquanto, a gente ainda tende a ter um respiro, especialmente se a gente tiver uma redução da força do dólar, que eu tenho comentado nas últimas lives aqui no canal, dependendo das políticas que o Trump adotar pós ali sua eleição. Mas para mim é o que estruturando e se desenhando. Por fim, a última coisa que a gente precisa acompanhar é
o período que normalmente dura os ciclos do mercado. Eu fiz um estudo estatístico baseado nos últimos ciclos, e aqui estão alguns resultados. Se você quiser, até pausa esse momento do vídeo para você tirar print. Normalmente a gente tem uma fase de acumulação, que é essa fase que eu expliquei, que dura entre metade de 1 ano a 9 meses. Nós temos uma fase de crescimento que dura cerca de 1 ano. Nós temos uma fase de euforia que dura cerca de 3 a 4 meses. E depois a gente tem a fase de queda que dura aproximadamente 1 ano. Então, o que acontece? A gente já passou por um período relativamente longo. O mercado cripto já está em alta há um bom período. A gente saiu da fase de quebra do mercado, finalizou ali com o crash da FTX, mais ou menos em meados de novembro de 2022. Então, quando a gente pensa na ação desse ciclo até, por exemplo, novembro de 25, a gente estaria falando de 2 anos, que encaixaria um pouco aí com o período relativamente razoável desse ciclo. Eu acredito que, inclusive, a gente pode antecipar. Então, esse é um segundo ponto de alerta. E o que pode marcar muito desse alerta é justamente entender o comportamento, especialmente do mercado varejo, que agora está voltando a ter interesse no mercado de forma mais estrutural. Beleza, Orlando, entendi todas as variáveis que eu tenho que acompanhar e as estruturas dela, mas exatamente como elas estão agora? Bem, eu quis trazer 2 estudos para te trazer uma visão bem completa. O primeiro estudo, esse estudo que você está vendo na tela, da 21 Shares, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Nele, ele pega os principais indicadores on-chain e ele mostra que a gente tem uma chance de média para baixa de estar no topo do mercado, mas que muitos desses indicadores on-chain já estão no seu nível médio. Ou seja, se a gente pensa que o ciclo vai ser um ciclo menos abrupto do que os últimos, especialmente por condições de liquidez e estrutura de mercado, a gente já estaria ali num sinal amarelo do momento que nós estamos vivenciando agora. O segundo ponto que eu gosto de trazer é justamente o ciclo de liquidez global. Esse é um estudo feito pela Cross Border Capital, é inclusive um material que eu busco me aprofundar cada vez mais, e ele mostra que a gente teria o final desse ciclo de expansão de liquidez monetária no segundo semestre do ano de 2025. Então, também constrói isso e vai de encontro a tudo que a gente falou da duração do ciclo. Então, qual que é a minha leitura nesse momento? Primeiro, eu teria muito cuidado num próximo momento de euforia, porque pode ser interessante a gente ter até mesmo realizações parciais em um momento como esse. Então é importante você ter consciência, se você estiver entrando num momento de euforia, para evitar de estar assumindo riscos desnecessários. Segundo, eu quero que você tenha muita consciência que realmente nós estamos no meio para o final desse ciclo. Orlando, ainda dá para lucrar? Já é tarde demais para entrar no mercado de cripto? Não acredito que seja tarde. Ainda dá para lucrar. Mas a sua mentalidade não deveria ser de pensar em aproveitar apenas esse próximo ciclo, mas construir uma estratégia para você surfar esse final de alta, preparar-se para o momento de baixa e nesse momento de baixa reposicionar-se para um ciclo completo do mercado. Porque, sinceramente, é isso que vai fazer você enriquecer e mudar de patamar. Então eu espero que você tenha te dado uma visão muito completa sobre como eu estou desenhando a minha estratégia de venda, o que eu estou olhando dentro do mercado para vender e principalmente o momento que nós localizamos agora, para você não se perder em meio aos diversos ruídos que você vai receber do mercado, porque naturalmente cada vez mais que a gente entra na fase de euforia, as pessoas se tornarão mais irracionais. Então tome muito cuidado com o que você escuta para você acabar não caindo em nenhuma armadilha. Espero que você tenha gostado do conteúdo, reforço para você se inscrever, deixar o like e também fazer parte do Crypto Today para ter insights cada vez mais completos. Grande abraço e até logo.